Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E no episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, conversei com o Dr. Flávio Wruck. Ele é engenheiro agrônomo e mestre em produção vegetal pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente é pesquisador e chefe de transferência de tecnologia na Embrapa Agrosilvipastoril, em Sinop, aqui no Mato Grosso. Ele realiza pesquisas voltadas à integração lavoura-pecuária e consórcios forrageiros de segunda safra, visando a formação de palhada e a alimentação animal. Bem, mas antes de chamar o Dr. Wruck, eu quero convidar você que está nos ouvindo para nos mandar um recado. Nós queremos ouvir você. Mande um áudio pelo Instagram para @mundoagropodcast, dizendo de onde você acompanha o nosso podcast, de qual a sua cidade, estado ou país. É isso mesmo, nós temos ouvintes em mais de 20 países espalhados pelo mundo. Japão, México, Portugal, Líbano, Espanha, Estados Unidos, que por sinal, depois do Brasil, é o país que tem mais ouvintes do Mundo Agro Podcast. Além da Rússia, Índia, Alemanha, Dinamarca, Hong Kong, Itália, Nigéria e por aí vai. Então, nós queremos conhecer você. Mande uma mensagem de áudio e nós vamos colocar o seu recado nos próximos episódios. Hoje o tema é Sistemas Integrados e Consórcio em Segunda Safra. E para falar sobre esse tema tão relevante, tão atual e tão difundido, eu trouxe aqui o meu amigo Flávio Wruck. Ele é pesquisador da Embrapa Agrosilvipastoril e é uma sumidade nesse assunto. Tudo bem, Flávio? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Tudo bem, obrigado pelo convite e obrigado pela sumidade. Menos! Mas eu digo isso com ciência. Como nós estávamos conversando aí antes de começar a gravação, eu cheguei em Sinop em 2006, né, Flávio? E eu lembro que o primeiro dia de campo que eu fui aqui na região, o palestrante que estava lá com os ensaios era você. Então eu brinco que o Flávio é a Embrapa no Mato Grosso antes da Embrapa no Mato Grosso, né? Lembro que você trabalhava com o seu Agenor Pelícia, o pessoal lá da fazenda Dona Isabina, já mostrando a importância desses sistemas integrados, né, Flávio? Exatamente. Boa recordação. Foi a nossa unidade de referência tecnológica, nós chamamos aí de URT, de integração lavoura-pecuária, foi a primeira a ser instalada pela Embrapa no estado do Mato Grosso, lá no ano agrícola de 2004, 2005. E realmente, nesse 2006 aí, deve ter sido um dos primeiros eventos, um dos primeiros dias de campo que nós fizemos lá. Um projeto que demorou lá 7 anos, foi um projeto de longa duração, que nós desenvolvemos lá na fazenda Dona Isabina em parceria com o Pelissa, a Agropel Sementes, que é parceira da Embrapa. E esse trabalho que você desenvolve, Flávio, ele tem já uma história longa. Você me disse que está em Sinop desde 2004, mesmo antes da implementação da unidade aqui. E é um trabalho que, quando eu fiz a faculdade lá entre 98 e 2002... eu lembro das conversas e das aulas onde se citava bastante 2 sistemas que eram sistemas pioneiros. Se eu não me engano, era Barreirão e Santa Fé. Então estava começando a se falar, e se eu não me engano, Barreirão e Santa Fé é o nome das propriedades que trabalhavam com esse sistema. E hoje você é chefe de transferência de tecnologia e é muito notório, né, a sua presença em várias propriedades, sempre nos eventos, mostrando a importância desse sistema, Flávio. Então, no que consiste esse sistema integrado, a integração? Como está o patamar dela hoje no Brasil? Olha, falando de forma mais simples, eu diria que a ILPF, que também nós conhecemos ela como ILPF, mas dentro da academia, dentro das universidades, são conhecidos como SIPA, né? Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. Na verdade, só o nome que difere, mas o conceito é a mesma coisa. A Embrapa deu o nome de ILPF, seria como se fosse um nome comercial, um nome para todos, principalmente para quem mora nos grandes centros, na cidade, né? Ter a ideia da noção. Já o nome SIPA é mais para internamente, para
quem é da área, para trabalhar dentro da academia. O que são esses sistemas? Na verdade, são sistemas que eu digo que são sistemas inteligentes do uso do solo, onde a gente consegue aliar intensidade de produção, verticalizar essa produção, produzir o ano todo com conservação. Então você consegue aliar esses dois grandes desafios que aparentemente são antagonistas, mas não, né? A gente com tecnologia, com conhecimento, a gente consegue aliar isso aí, intensificação com conservação. Então seria o que nós chamamos de sistemas de uso do solo sustentável, né? Que significa que esse sistema, durante o processo de produção, a gente consegue contemplar, atender aqueles 4 princípios da sustentabilidade. O princípio agronômico, o princípio econômico, o princípio social e também ambiental. Então é uma forma de interagir as atividades de lavoura, de pecuária e também de silvicultura, né, de floresta, numa mesma área, de forma harmoniosa, de forma que uma atividade beneficia a outra, onde nós teremos aí a questão do sinergismo. Numa linguagem bem rotineira, é a mesma coisa dizer que o 2 mais 2 é maior do que 4. Perfeito. É isso que a gente faz quando a gente está falando de integração. Uma atividade beneficia a outra de forma que, no global, os benefícios somados desse sistema integrado são maiores do que você somar individualmente os benefícios. Eu sempre digo isso. E tem que ser, né, professor? Porque se não fosse assim, não valeria a pena, porque é mais difícil, mais complexo, dá mais trabalho, tem maior investimento. Então tem que ter um retorno maior, tanto do lado econômico, também do lado ambiental, do lado social, do lado ecológico. Então tem que valer a pena, na verdade. Exatamente. E falando um pouquinho como é que está hoje esses sistemas no Brasil, a rede LPF, né, que na verdade é uma associação de empresas públicas e privadas que fomenta esses sistemas integrados, contratou um grande grupo, o Trefman, no final da safra de 2015, início de 2016, para fazer um levantamento de todas as áreas do LPF no Brasil todo. E eles fizeram o levantamento não só naquela data, mas também perguntaram aos produtores o que eles tinham em 2010 e em 2005. Então, na verdade, eles tiveram aí fotos de 15 anos, 2005, 2010 e 2015. E se a gente pegar esses números e fazer uma taxa de incremento anual média, hoje nós teríamos no Brasil algo em torno de 17 milhões de hectares, envolvendo todos os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Então, seja lá integração lavoura e pecuária, lavoura e floresta, pecuária e floresta, ou os 3 juntos. Então, envolvendo todos esses tipos de sistemas, nós teríamos alguma coisa aí aproximadamente de 17 milhões 400 mil hectares. Essa é a estimativa hoje, né, para março de 2021. É bastante, hein, Flávio? É bastante. É uma tecnologia que eu sempre digo, né? O produtor que faz ela bem feito, ele não volta atrás. E essa pesquisa mostra mesmo. Quem fez e fez bem feito não se arrepende, não volta atrás. A tendência é sempre ampliar. Que bom. E fazendo um recorte aqui para o nosso estado, Mato Grosso, nós temos algo aí, 2 milhões e 100 mil hectares, essa é a nossa estimativa aí para os dias atuais. E pensando aí qual sistema que seria mais utilizado, essa pesquisa mostrou que no Brasil como um todo, 83%, né, de todos os sistemas integrados é a lavoura e pecuária. Aqui no Mato Grosso, esse percentual é um pouco maior, gira em torno de 90%. Já a integração pecuária-floresta é 7% a nível de Brasil. Aqui no Mato Grosso é em torno de 4%. E a integração lavoura e floresta a nível de Brasil é 1% da área. Aqui no Mato Grosso, nessa pesquisa não foi detectada, né? Mas eu, por exemplo, conheço a área que faz integração lavoura e floresta, principalmente com seringa. Sim. A seringueira consorciada com a lavoura nos primeiros 4 anos. Aí depois não tem jeito, aí depois só vira a silvicultura solteira, né? Só apenas a seringa. Mas aqui no Mato Grosso tem essas áreas sim, só que não foi detectada pela pesquisa. E os 3 juntos, integração lavoura, pecuária e floresta, a nível de Brasil foi detectado 9% lá na oportunidade e aqui no Mato Grosso em torno de 6%. Que bom. Então, resumindo, é um sistema bastante utilizado, né? Ele tem um incremento anual satisfatório e é importante que também não seja tão grande esse incremento, porque o mercado tem que se ajustar, né, professor? Tudo tem que se ajustar. Exatamente. Fornecimento de matéria-prima,
o aumento da produção, né? Você, quando faz uma integração bem feita, você aumenta a sua produtividade, eu brinco, né? Você muda a sua escala de produção. E aí o mercado tem que se ajustar. Então é importante que esse incremento da área de sistemas integrados seja constante e que não seja também tão exagerado, porque senão ia ocasionar vários distúrbios dentro do mercado. Tem que ser feito de forma gradual mesmo para ir se adaptando, né? Exatamente, se ajustando, né? Mas eu achei muito interessante, Flávio, essa sua posição e o que você nos disse de que quem entra de forma correta e passa a utilizar o sistema não volta atrás. Então isso é uma tecnologia sem volta mesmo. E os benefícios para o ambiente são muito bons, porque você literalmente traz o ecossistema, seja ele solo ou interação solo e parte aérea, de volta à vida, né? E por muitos anos a agricultura trabalhou de forma simplesmente de extrair e tentar suplementar com adubação química e assim por diante. E nós sabemos hoje, estamos colhendo os resultados desse processo, que isso não é sustentável. Chega um ponto em que nós esgotamos a capacidade de repor esses nutrientes no solo, fora a questão de sustentabilidade mesmo. Alguns nutrientes vêm de muito longe, necessitam da exploração de uma fonte que não é renovável. Então, quando a gente passa a ciclar, a própria ecologia do sistema traz ele de volta, né, Flávio? Perfeito, perfeito. Aproveitando esse intervalo, você que é nosso ouvinte de carteirinha, já pensou em ser um mantenedor do Mundo Agro Podcast? A partir de R$1 por mês, você assina os nossos planos, tem participação no grupo VIP do Telegram, que é uma linha direta com os hosts, e pode até participar de um episódio do Mundo Agro Podcast. Faça como os nossos padrinhos Jaqueline Dourado e Iago Oliveira. Acesse agora o seu aplicativo do PicPay, escolha um plano e faça parte do Mundo Agro Podcast. Vai lá! E olha só que legal, se você possui uma empresa, serviço ou produto ligado ao agro e quer alcançar mais clientes, o Mundo Agro Podcast é o lugar certo para isso. Anunciar em podcast é a forma mais eficiente de chegar ao seu novo cliente. Mande um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com e solicite o nosso Media Kit. Assim, você pode ser um patrocinador do Mundo Agro Podcast e nós vamos divulgar a sua marca diretamente no ouvido do seu cliente. Flávio, falando nesse viés, nós comentávamos, né? O agrônomo que se forma hoje, se ele não tiver uma noção muito boa do que é sistema de produção, rotação de cultura e manejo de nematóide, ele é meio agrônomo. E um dos grandes desafios para o produtor é o controle desses nematóides que poderiam ser já endêmicos da região, mas com o uso de determinadas culturas aumenta a população e ele começa a se tornar um problema para a cultura. E o desafio desse manejo está diretamente ligado a essa condição do solo. Existe um manejo específico de consórcio, principalmente aqui no Mato Grosso, para a segunda safra, que visa a redução, o controle ou a estabilização dessa população de forma que ela não afete o desenvolvimento da cultura? Sim, hoje temos vários consórcios, nós vamos relatar alguns aqui, que tem uma excelente ação de mitigação desses efeitos. Na verdade, vai reduzir a população desses nematóides. O mais conhecido, né, a espécie mais conhecida e mais utilizada para o manejo de nematóides são as crotalárias. No Mato Grosso, hoje, nós temos aí 3 espécies bastante utilizadas. A mais utilizada delas é a crotalária ocroleuca, e é mais por questões financeiras e também de facilidade, né? A semente dela é menor, então ela custa menos por hectare, a implantação dela fica mais barata em relação às outras. Esse faz com que ela seja mais utilizada no estado do Mato Grosso. Depois nós temos a crotalária spectabilis e nós temos a Johnson. Então são 3 espécies bastante utilizadas, com destaque para o ocroleuca. Temos também a breviflora. Temos algumas tentativas de usar a breviflora aqui no estado, mas não ainda está dominada, ela tem muito problema de dormência, a qualidade da semente ainda que chega aqui para nós deixa a desejar. Então ela não, entre aspas, né, ela não pegou
E teve um outro problema, porque principalmente a Breviflora saiu muito na mídia, principalmente na mídia social, o efeito que ela tem no controle do mosquito da dengue. Sim. Então ela subiu muito o preço dela no mercado. Então, se você vai no mercado online comprar a Breviflora, quando você coloca isso por hectares, é absurdo o preço. Valorizou exatamente, a procura. Né? Então, gramas de Breviflora aí custa uma fortuna, que inviabiliza completamente o uso dela na agricultura em grande escala. Mas as crotalárias, em função dos alcaloides, né, que elas possuem, a gente conjectura que seja essa a principal fator de controle dos nematóides. Os alcaloides pirrolizidínicos têm esse grande poder, né, de reduzir a população desses nematóides no solo. E aí vale um destaque importante, alguns cuidados que nós temos que tomar. Primeiro é verificar a intensidade desse nematóide. Se tiver muito atacado, se o solo tiver muito nematóide, que assim provoque uma redução da produtividade em torno de 20% ou mais, aí o produtor tem muito isso, ele tem muito essa comparação de talhão por talhão, né? Talhões nas mesmas condições, usando o mesmo material, plantado no mesmo tempo, às vezes tem um talhão que tem a produtividade, aí cai a produtividade de um ano para o outro aí de 20%, 30%, e aí ele começa a observar justamente a infestação do nematóide, e você, principalmente na questão de manchas, você verifica muito isso, né? São sintomas muito característicos. Então, nesse caso, que a infestação é muito alta, a gente não recomenda consórcio, professor, a gente recomenda que se faça a crotalária solteira, depois da soja, na safrinha, numa densidade de semeadura um pouco maior, com esse objetivo mesmo de, nesse primeiro ano, dar um choque, né, no controle dos nematóides para reduzir drasticamente a população. Você faz isso aí... De ataque mesmo. Exatamente. Você faz isso um ano, às vezes, se for necessário, faz um segundo ano, e aí, a partir do terceiro ano, você já pode usar essa crotalária consorciada ela com as braquiárias. Agora, se a gente perceber que tem nematóide, esse talhão tem nematóide, o histórico mostra, tem manchas de nematóides, mas não é tão intensivo, aí sim você entra com esse manejo desde o primeiro ano, né? Você já entra fazendo o consórcio aí das braquiárias com as crotalárias. Eu, particularmente, pensando no controle de nematóide, aparentemente a Spectabilis, ela tem um poder maior, ela tem um controle maior de nematóide comparativamente com as outras, com as demais, mas se não tiver semente disponível, a semente for muito cara, etc., você pode buscar os demais, né? O Croleuca, a Junce, todas as três têm certo controle nos nematóides. E aí tem que olhar também qual nematóide predomina, se é pratilencos, rotilencos, se é de galha, então tem que verificar qual nematóide que tem na área. Algumas coisas importantes para relatar. Por exemplo, a Spectabilis, que eu disse que tem um poder de controle maior de nematóides, tem que tomar muito cuidado com ela, porque a forma do tamanho da semente, né, a bioforma do tipo da semente, a morfologia da semente, da Spectabilis, é muito parecido com a semente do fedegoso. E o fedegoso é uma daquelas poucas plantas daninhas que não passa, que você perde o lote na hora de vender. Certo. Então tem que tomar muito cuidado, você tem que conhecer o seu fornecedor da semente Spectabilis, você tem que analisar, se você tem dúvida, faça um teste de germinação antes. Exatamente. Cuidado para você, então, não contaminar a tua área com o fedegoso. Então isso eu chamo muita atenção, viu, professor? Isso é importantíssimo. De modo geral, isso vale para todas as plantas de cobertura que nós estamos falando, mas eu estou falando especificamente da Spectabilis porque é muito difícil separar a semente do fedegoso com a semente da Spectabilis, né? Essa separação mecânica é muito complicada. Então, se o produtor de semente da Spectabilis não fazer um bom sistema de controle de hold, né, ele pode brindar os produtores com fedegoso. Então, isso é complicado. É melhor a gente ficar muito atento com isso. Bom, professor, além das crotalárias aí que nós citamos, e aí para quem tiver interesse, alguém às vezes quer saber, não, mas quanto eu vou usar de crotalária? Então, hoje nossos trabalhos mostram que Spectabilis, por exemplo, se você for fazer uma semeadura direta, né, Spectabilis, o tamanho da semente dela é um pouquinho maior do que a Croleuca, a semeadura direta seria muito bem-vindo. Usando o espaçamento da soja, 20 sementes por metro linear seria uma boa taxa de semeadura. Isso vai dar 7 quilos por hectare. Mas caso eu não consiga, eu quero fazer a lanço, aí você aumenta um pouquinho, em torno de 60 sementes por metro quadrado, que vai dar em torno de 10 kg por hectare. A Croleuca, a semente já é menor, então a quantidade é menor.
Então, dá 3 kg por hectare na semeadura direta, mesma coisa, 20 sementes por metro linear, também 60 sementes por metro quadrado, dá em torno de 4 kg por hectare. Então, verifica que, por isso que a ocroleta fica mais barata, né? A quantidade que você usa por hectare é menor. Já a Junce, que tem uma semente maior, se for a semeadura direta de 11 a 13 sementes por metro linear, isso vai dar em torno de 13 kg por hectare, e se for a Lanço, em torno de 25 sementes por metro quadrado, né? 25 a 30 sementes por metro quadrado, vai dar uns 15 quilos por hectare. Então essa é a ideia de qual a densidade de semeadura das crotalárias. E aí, se você for usar em relação às forrageiras gramíneas, né? Se for fazer a rosiziense, se for a Lanço, em torno de 600 a 700 pontos de VC, ou 6 a 7 quilos de sementes puras viáveis por hectare. Se for a Paiaguás, em torno de 700 a 800 pontos de VC, e se for a Paiaguás ou a Piatã, tá? E se for por acaso usar um pânico, eu particularmente não recomendo pânico na safrinha, né? Mas dependendo da situação, dependendo de onde você tá, né? Quem tá mais no norte do estado, por exemplo, que chove até mais tarde, tem essa possibilidade de usar o pânico, seja o tamanho, seja o maçai, em torno de 500 a 600 pontos de VC por hectare. Então essas são as taxas recomendadas aí de semeadura das forrageiras gramíneas, e isso eu tô falando a Lanço, tá certo? Ainda, professor, tem algumas outras opções além das crotalárias para manejar o nematóide. E, aliás, opções recentes. Perfeito. E que estão sendo muito utilizadas e está sendo muito bem-vinda, porque quanto mais alternativas o produtor tem, fica melhor a sua escolha, sai mais barato o manejo, então é bom o produtor ter várias opções. Hoje, por exemplo, o nosso sorgo BRS 373 é um sorgo granífero, tem trabalhos mostrando que ele tem um ótimo controle também sobre os nematóides. Ele pode ser consorciado com as gramíneas ou ainda com estilosantes, tanto o BRS Bela para solos de textura média argilosa, quanto para o Campo Grande, quando estou falando aí de solos arenosos. Nesse caso específico, a densidade de semeadura do sorgo granífero é em torno aí de 5 quilos por hectare no espaçamento da soja, e o estilosante em torno de 5 quilos por hectare, seja o Bela ou seja o Campo Grande. Um outro material bastante utilizado ainda é o BRS Ponta Negra. Hoje é a coqueluche aqui do Médio Norte, todo mundo que tem problema nematóide está buscando aí plantar o sorgo BRS Ponta Negra, e pode ser consorciada aí com as gramíneas ou ainda com, por exemplo, com a Crotalária Spectabilis. É um ótimo consórcio aí visando apenas o controle dos nematóides. O BRS Ponta Negra, ele é um antagonista do nematóide ou ele funciona como armadilha? A gente não sabe exatamente o mecanismo. Esse mecanismo ainda precisa ser melhor estudado. Mas, na verdade, o que se imagina é que o sorgo também, a exemplo da crotalária, tem uma substância, né, que acaba eliminando, ou seja, tóxica para os nematóides. Mas, professor, nós precisamos estudar melhor isso, precisamos comprovar isso. Isso ainda é uma conjectura, tá? Mas a população diminui. Isso, o efeito tem, a população diminui. Ótimo. Está sendo lançado agora recentemente, deve ser defendido agora, pelo menos 2 teses de mestrado, inclusive aí na coorientação do meu colega Flávio Tardim, da Embrapa Milho e Sorgo, que fica aqui com a gente, em parceria com a UFMT, sobre essa temática, usando esses 2 materiais, tanto o sorgo BRS Ponta Negra quanto o sorgo 373. Então a gente está falando isso baseados em trabalhos científicos que estão para ser lançados agora. Tudo começou com uma observação empírica de um produtor. Ele observou, entrou em contato com o nosso pesquisador, aí o pesquisador foi lá, analisou, e aí começaram então esses trabalhos científicos para ter essa comprovação. Olha aí que joia, ciência saindo de dentro da propriedade rural também, né? Que é a melhor área de teste. Justamente, é o olho clínico do produtor que observou, chamou atenção, entrou em contato com o pesquisador e quis saber sobre mais informações. Inclusive, nós lançamos esses 2 materiais, não foi com essa intenção. Os detentores, né, que é inclusive a Embrapa Milho e Sorgo, lá no início, quando você olha o folder deles de lançamento, não tinha nada sobre isso, né? Isso foi descoberto a posteriori. Que bom, que bom. E temos ainda uma novidade que deve ser lançada agora em 2021. Era para ser lançado ano passado, mas no momento do lançamento descobriu ainda um pouco de variabilidade. A Embrapa está lançando um feijão guandu chamado BRS Guatã, que ele tem o biotipo de uma crotalária. Olha aí. Normalmente os feijões guandus, o nosso mandarim, por exemplo, né, ele é mais alto, ele fica com talo grosso, né, então ele é complicado depois na hora de você for plantar a soja, ele tem algumas dificuldades, tem uma rebrota muito forte, etc. Então nós selecionamos um material, esse Guatã, que ele tem as características do guandu, tem um sistema radicular muito vigoroso, ele produz mais massa seca em relação às crotalárias, mas ele tem o biotipo da crotalária. E o mais interessante, ele controla
controla os nematóides da mesma forma do que as crotalárias. Esse material nós estamos apostando muito nele e deve ser lançado agora em 2021 ou no mais tardar no ano que vem, 2022. Pessoal, é uma dica aí para o produtor rural ficar atento. E ainda tem na literatura, professor, isso eu não testei, eu testei, mas eu não fiz experimento, né? Mas a literatura relata que alguns produtores que usam esse material têm comentado comigo, é o trigo mouriço, também tem essa capacidade aí de reduzir a população de nematóide. Também eu desconheço maiores informações, não sei qual que é o mecanismo, mas tem na literatura e tem relato de alguns produtores com relação ao trigo morisco. O trigo morisco, também conhecido como trigo serraciano, uma das características bastante interessantes dele, ele é muito pouco atacado pelas pragas de segunda safra. É muito interessante e ele é muito rústico, ele é muito tolerante à seca. Então, você quer fechar a sua safrinha, você pode plantar aqui na nossa região, por exemplo, ele até 15 de março, que ele vai muito bem, consorciado aí com braquiária, com poucos milímetros, ele consegue desenvolver e dar uma boa massa aí, em torno de 7 quilos por hectare. E ele tem aparecido bastante nos eventos e o produtor tem procurado bastante. Tomara que seja uma alternativa viável, principalmente por essa questão de resistência às pragas de segunda safra. Exatamente. E Flávio, retomando esse ponto das crotalárias, tem duas perguntas que eu tenho que lhe fazer. Sim. Primeiro, dentre essas ofertas de crotalária que você indicou, eu sempre ouço o produtor dizer, olha, tem uma que ela é mais difícil de controlar, você não consegue matar ela completamente, na hora de colher eu tenho algum problema, como você citou, e também uma questão que surgiu há pouco tempo, da crotalária ser hospedeira de algumas doenças que podem comprometer a safra de soja lá na frente. Como que você vê esses dois pontos, Flávio? Sim, as duas coisas são corretas. Por exemplo, tem a Junsei, ela tem um porte mais alto, ela tem um porte elevado, ela é a maior de todos. Fazendo uma escala dessas três, a expectável é a mais baixinha, não passa aí 1 metro e pouquinho. A Junsei, que pode chegar aí a 1,80 m até 2 metros, dependendo do solo, da fertilidade do solo, ela pode chegar. E tem a Ultroleuco, que é essa intermediária aí, em torno de 1,5 m. E a Junsei, realmente, se você tem um solo muito bom, os solos de lavoura normalmente são assim, né, muito corrigido, e se você planta mais cedo ela, por exemplo, logo no comecinho do período da safrinha, e se você não coloca gado, por exemplo, não coloca nada, né, tô falando em consorciado, evidentemente, né, colocar gado só em consórcio, e deixa ela crescer livremente, ela realmente ela pode atingir 2 metros de altura, o talo dela pode ficar um pouco mais grosso, e aí você pode ter dificuldade depois no plantio da soja. Só que as crotalárias, elas são efêmeras, né? Ela não é, por exemplo, como os glandus que rebrotam, que dá muito mais trabalho. A Junsei pode ter algum trabalho, mas também tem que manejar, né, professor? Se você está usando ela só para plantio direto, então você tem que dessecar ela antes dela sementear. Se você está fazendo integração, então você tem que entrar com os animais no tempo certo para evitar esse problema. A questão da doença, na verdade, foi até a doutora Solange, né, colega de vocês, sim, que verificou isso. Realmente existe essa possibilidade. Mas como a gente está trabalhando ela em consórcio, o que acontece é que você não dá oportunidade, né? Porque logo com 45 dias, 50 dias no máximo, você está entrando com gado no sistema. Aí você está entrando aí com 4, 5 cabeças por hectare. Então, rapidamente, essas crotalárias são destruídas, parte delas são pastejadas, você tem lá o pisoteio muito forte dos animais. A gente não tem, na prática, apesar de ter constatado, a gente não tem na prática ainda esse problema. Mas temos que ficar atento. Isso é importante, esse relato é importante, nós temos que ficar atento, o produtor tem que ficar atento. Aliás, não vale isso só para crotalária, tá? Para todas as plantas de cobertura, nós temos que sempre ficar atento. O que pode acontecer de sempre surgir uma doença, uma praga, e essa planta de cobertura servir como um ponte verde, né? De uma soja para outra. Então tem que ficar sempre atento. Perfeito, é para isso que existe a tecnologia, né, Flávio? Justamente. Eu sempre brinco, né? Olha, gente, a natureza é incontrolável. Micro-organismos, você tem mutações constantes, né? Constante. Se você der a opção para ele... Então sempre vai acontecer, eles são muito adaptáveis. A gente tem que sempre monitorar, ficar atento, fazer modificações. Então daí, mais uma vez, a importância da rotação. Então, tudo isso tem que ficar atento, tem que ter um técnico com uma visão bastante técnica, bastante acurácia para verificar isso que está acontecendo ao longo do ano. Que joia. E olha, Flávio, um fato legal aqui, quando eu entrei na graduação, o primeiro trabalho que eu fiz foi o trabalho de pesquisa do professor João Nakagawa, logo no primeiro ano de faculdade. E esse trabalho está publicado hoje, desde a época lá que... Vamos falar de muito tempo atrás, não, senão eles descobrem nossa idade, né, Flávio? Mas o meu primeiro trabalho de iniciação científica
científica foi com Crotalaria juncea. A gente separou as sementes por tonalidade de cor, que algumas são cinza mais claro, outras mais escuro, e nós avaliamos variação de vigor e germinação desses materiais. Só um ponto fora da linha aqui para comentar que eu comecei a minha carreira científica, né, trabalhando com essa cultura e não ia imaginar que chegando aqui 20 anos depois no Mato Grosso, essas plantas iam ter a importância que elas têm hoje no manejo desses fitonematóides, que são um problema sério. E tem um outro ponto interessante de citar aqui. Eu gravei um podcast com o Dr. Paulo Ferreira, ele é professor na UFMT lá em Barra do Garças, ele é fitopatologista e especialista em nematóide. E você vê, você estava falando que a natureza ela é incontrolável, né, Flávio? Mas quando a gente coloca o sistema em harmonia, a planta consegue se desenvolver bem. Eles fizeram um trabalho, Flávio, onde eles avaliaram amostras de solo comparando com produtividade, se eu não me engano, de 20 participantes da CESB, que é aquele concurso para ver quem produz mais por área. E foi unânime que todas as áreas que tinham altas produtividades também tinham altos índices de nematóide na área. Mas como eram sistemas bem manejados, com bastante matéria orgânica, com rotação de culturas, a planta conseguia conviver bem com aquela população elevada e não sentia o efeito do nematóide, sendo que ganharam aí com os prêmios de maior produtividade. Isso me marcou e isso mostra que a gente tem que voltar a colocar o sistema em equilíbrio, né? Exatamente, é a palavra-chave, equilíbrio. Nós temos que buscar o equilíbrio, né? Você vai sempre, porque é aquela história, o nematóide sempre vai existir, eles estavam aqui, né? A maioria deles, né? O pratilenco, por exemplo, o rotilenco, é daqui, né? Sim, são endêmicos, São endêmicos, qualquer lugar que a gente fazer um furo aqui, nós vamos encontrá-lo. O importante é nós manejarmos o sistema de forma que eles não se predominam, né? Que eles sempre estejam em equilíbrio com os seus inimigos naturais, com os demais micro-organismos. Olha só que bacana, o Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro. Para você ouvir o Mundo Agro Podcast e muitos outros podcasts ligados ao agro, acesse redeagrocast.com.br. Flávio, e nessa linha dos consórcios de segunda safra, eu sei que você avalia também bastante em conjunto aí com o professor Onan e outros pesquisadores os benefícios dessas raízes no solo, da ciclagem de nutriente para a qualidade, para a física do solo. Então, o que você viu nesses anos que você está trabalhando aqui no Mato Grosso, as áreas de sucesso dessa rotação com a melhoria nas características do solo e qual a dificuldade que o produtor tem para implementar isso? Olha, nós temos aí dois grandes objetivos, né? Quando a gente fala de integração lavoura-pecuária, os objetivos é justamente você ter uma forragem de segunda safra de boa qualidade e também em quantidade, então tem que juntar as duas coisas. E além disso, nós temos que buscar nesses consórcios ferramentas para haver uma construção do perfil do solo, tanto na parte química, física, mas também microbiológica. Então, essas duas coisas, para quem faz integração lavoura-pecuária, tem que caminhar juntas. Você tem que ter forragem de qualidade para alimentação bovina no período seco do ano e, ao mesmo tempo, essa forragem ela tem que prover algum benefício no seu solo, através da construção do seu perfil. E aí nós temos algumas ferramentas muito interessantes. Primeiro, evidentemente, a fixação biológica de nitrogênio, né? O input de nitrogênio de forma, eu fico brincando, de forma gratuita, não é tão gratuito, né? Você vai ter o custo da semente, dependendo da leguminosa, tem leguminosa aí que custa 12, 15 reais o quilo. É mais barato do que o químico, com certeza. Do que comprar, ainda sai mais barato do que comprar, né? Justamente. Então, as leguminosas é uma ótima ferramenta, né, através da fixação biológica de nitrogênio. Uma outra coisa que você disse é a questão da ciclagem de nutrientes. E aí nós temos algumas plantas específicas que vai buscar determinado nutriente que você está querendo. Eu vou dar exemplo aqui do nabo forrageiro, para quem precisa para aquele solo que é deficiente em potássio, por exemplo. Na forrageiro, eu diria que é uma bomba de ciclagem de potássio, uma bomba natural de ciclagem de potássio. Os guandus, pensando no fósforo, e assim por diante. Então, a ciclagem de nutrientes é extremamente importante. Incremento de matéria orgânica do solo, né? A fração úmica da matéria orgânica do solo. Essas plantas forrageiras, quando você coloca uma leguminosa, reduz a relação CN, é uma máquina, é uma ferramenta excepcional para você aumentar a verdadeira matéria orgânica do solo, na fração úmica. Isso é extremamente importante.
A outra coisa é a descompactação do solo. E aí eu destaco também duas delas, né? Além dos capins, evidentemente, das gramíneas, né? Nós temos aí o nabo forrageiro, quando eu penso na camada de 0 a 20, e nós temos aí os guandus, quando você pensa numa camada aí de 0 a 40 centímetros. São máquinas, eu brinco, né? Que são aqueles verdadeiros descompactadores do solo, né? Quando você junta tudo isso, incrementa a matéria orgânica umificada, quando você junta exudados dessas plantas, diferentes exudados, as próprias raízes e radicelas, tudo isso ajuda você a melhorar a estrutura física do solo e as suas consequências, né? Reduz a erosão laminar, aumenta a infiltração de água, aumenta a água disponível, né? Reduz a resistência à penetração e assim por diante. Melhora a aeração, né? Então, quando você melhora a estrutura física do solo, você tem por consequência todas essas melhorias, né, nos outros atributos. Você tem ainda a questão de controle de planta daninha e controle da erosão do solo. Pensando na parte física e na parte química, nós temos esses principais benefícios que esses consórcios nos trazem. Quando você pensa na microbiologia do solo, aí sim, eu diria, professor, é onde nós temos que avançar mais. Eu sempre brinco, tenho uma boa relação com a professora Daniela Campos, lá da UFMT de Cuiabá, e a própria professora Daniela, aí também, aqui de Sinop, né, na questão da microbiologia do solo. E ela sempre fala um número que eu fico assustado. E ela sempre diz, Flávio, a gente não conhece 10% da microbiota do solo. Eu falei, meu Deus do céu. É um iceberg, você está vendo só a pontinha. Estamos vendo a pontinha, né? E isso a gente percebe, professor, as análises de biodiversidade, quando você trabalha com essas plantas de coberturas, os resultados são fantásticos, aumentam 3, 4, 5 vezes a biodiversidade dos micro-organismos. A questão, o controle biológico das doenças, né? Principalmente a questão dos fungos de solo, dos nematóides, e isso também a gente percebe claramente. Uma outra coisa é a macrobiologia do solo, essa diversificação da macrofauna do solo, que a gente às vezes negligencia. Nós temos que prestar mais atenção nisso. Eu vou dar exemplo aqui dos famosos rola-bostas, né? Dos carabidais, que controlam a mosca do chifre. Pô, isso é um problema para pecuárias crônico, isso sim. Imenso, é. E aí você faz integração lavoura-pecuária, e se fazer bem feito, quando você coloca essas plantas de cobertura, que você melhora essa macrofauna do solo, você simplesmente não tem mais esse problema. Ele enterra, melhora a matéria orgânica, joga ela para dentro. Justamente, né? Tem um trabalho feito nos Estados Unidos em 2008, eles precificaram o trabalho desses rola-bostas. Foram 350 milhões de dólares economizados pelos produtores rurais só com os rola-bostas, através do controle da mosca do chifre e da ciclagem de nutrientes, né? E a aeração, etc., principalmente a ciclagem de fósforo. E eu tenho um exemplo aqui, professor, números nossos, bastante interessante que eu gosto de relatar. Vamos imaginar que nós estamos fazendo a integração lavoura-pecuária naquela modalidade boi-safrinha, ou seja, tira soja e entra com forragem consorciada e entra animais. Se a gente imaginar aí 4 animais, 300 quilos, vamos pensar na recria, tá? 4 animais por hectare de 300 quilos, por 120 dias, consumindo, na média, 2% do peso vivo dele de matéria seca de forragem. Ele vai consumir algo quase 3 toneladas de matéria seca. Vamos imaginar que eu tenho aqui o consórcio do Paiaguás, da BRS Paiaguás, que é uma brisanta, consorciado com o nabo forrageiro que nós falamos lá atrás. E são dados nossos aqui, da nossa equipe aqui, inclusive com o professor Arthur. O teor de fósforo nesse consórcio é 4 gramas por quilograma de matéria seca, que vai dar alguma coisa aí por hectare, se a gente fazer as contas e imaginar lá essa quantidade de matéria seca que os animais ingeriram, nós vamos ter nas fezes dos animais alguma coisa aí de 25, 26 quilos de P2O5, pontos de fósforo. E quando você vai numa integração dessa, você não enxerga fezes na superfície do solo. Onde estão essas fezes? Eles ingeriram aí 3 toneladas de matéria seca por hectare nesses 120 dias. E cadê essas fezes? Cadê esses resíduos? Você não enxerga. Significa o quê? Que elas foram pro fundo, né? Os nossos besouros, né? Os nossos rola-bostas fizeram o serviço dele. Né? Então você coloca 25 pontos de fósforo, de forma gratuita, entre aspas, a 25, 40, 50 centímetros de profundidade. Um nutriente extremamente caro, que é base para o desenvolvimento da lavoura ou do pasto que está lá, sendo ciclado
E assim como você falou da microbiologia de solo, tem trabalhos que mostram também que o fósforo, que a gente vê na análise de solo, não é todo o fósforo que está lá. Então, esse efeito aí pode mostrar, exacerbar esse fósforo e simplesmente equilibrando o sistema, né, Flávio? Justamente. E lembrando que o fósforo é imóvel, né? Imóvel. É essa função, esse trabalho com essa macrofauna faz de levar ele a 25, 30, 40 centímetros é maravilhoso, né? Como é que você faria isso? Quanto você está economizando nesse processo? Então, é apenas um dos vários exemplos que a gente cita quando você começa a diversificar o sistema. Exatamente. E daí a importância, né, professor? Para ter esses falabostas, né, o produtor tem que tomar cuidado. O que você vai usar? Hoje a famosa ivermectina, né, que é uma das mais usadas, é um problema sério, porque ela pega tudo, inclusive esses rolabostas. Exato. Mas hoje nós temos produtos no mercado com outro princípio químico, que eles fazem o controle de endo- e ectoparasitos, mas também que não afeta os rolabostas. Então, o produtor que faz integração lavoura-pecuária e quer mais esse benefício, tem que ficar atento a essas coisas. Bom, o senhor me perguntou das dificuldades e os desafios da implementação. Então, eu vou citar alguns aqui que eu acho mais importantes. Primeiro, eu diria que é encontrar sementeiros com qualidade, né? Ou mesmo produtores que às vezes comercializam grãos, mas que são de boa índole, que fazem um ótimo trabalho, que prestam um bom serviço. Então essa é uma dificuldade de encontrar essas pessoas. E me permita, professor, eu vou citar alguns que eu tenho confiança e que eu sempre estou buscando parceria com eles. Eu sempre compro os projetos nossos, sempre compro a semente deles. As sementes Primaveras, que a matriz dela é em Primavera do Leste, mas ela tem uma OBS aqui em Sorriso, então fica fácil para o produtor aqui do Médio Norte conseguir sementes. As sementes Moeda, lá de Quirinópolis, Goiás, ele consegue enviar essas sementes a um preço competitivo aqui para nós. Em Lucas também nós temos a Agroespecialidades, que trabalha com algumas forragens, né? É claro que nós temos a famosa semente Piraí, em Piracicaba, é referência na produção de semente e forragem. Tem alguns produtores, o Zecão, a maioria do pessoal conhece o Zecão aqui em Lucas do Rio Verde, na Fazenda Capuaba, que é um grande parceiro, é um pioneiro em planta de cobertura aqui no estado. Né? Então são algumas pessoas, algumas empresas que normalmente tem essa semente de forragem disponíveis e nós também estamos à disposição, viu, professor? Se algum produtor tiver interesse, quer saber aonde compra, entre em contato conosco, né, que a gente tem o maior prazer aí de passar essas informações. Inclusive, Flávio, é importante incentivar que mais pessoas passem a investir na produção dessas sementes forrageiras. Não é uma produção simples, mas há uma demanda muito grande da agricultura. Então, olha só, você está falando de nós trazermos semente de locais muito distantes. Então, há sim a necessidade e é uma forma de geração de renda. Você citou o Zecão, episódio 34 e 35, não é um só, são dois com ele aqui. Ele tem uma experiência muito boa. Que maravilha. E aqui na nossa região nós não temos, em Sinop, por exemplo, é uma oferta muito grande disso e a demanda é alta. Em conversa com o Ciro, em outro episódio que nós gravamos, colega seu aí da Embrapa, o Dr. Ciro, nós falávamos, né? Quando você tem a disponibilidade desse material próximo, a facilidade de uso é imensa. E até aqui existem produtores que fazem o uso da forrageira sem ter o gado, né? Só pelo benefício que ela traz. Então tem demanda para isso. Então vamos incentivar o pessoal aí. A Embrapa tem tecnologia para fornecer o feedback para quem precisar começar a produzir essas forragens, né, Flávio? Sim, perfeito. E eu fico sempre cobrando os nossos sementeiros que fazem parte da Unipasto, né? A Embrapa é parceira da Unipasto, para investir nisso. Então nós temos alguns sementeiros que fazem, por exemplo, o mandarim, né, o feijão guandu. Nós temos alguns sementeiros aqui no Mato Grosso que fazem. O pessoal da Semente Santa Rita, por exemplo, em Rondonópolis fazem muito bem. Temos o pessoal da Boi Gordo que trabalha com estilosante em Campo Grande. Então nós temos, mas eu sempre fico brincando entre aspas, né, mas cobrando mais do pessoal do Unipasto para disponibilizar mais sementes. Eu sempre brinco, gente, faz semente que propaganda nós faremos. Né? Trabalhos, resultados, nós divulgamos. Agora, o produtor, ele tem que ter oferta, ele tem que ter alternativas, né, professor? Porque aí vem o segundo empecilho que eu digo, de segunda dificuldade, é o custo da semente. Exato. E eu vou dar um exemplo, o material do Iapar 43, que é um guandu, um feijão guandu de pequeno porte, que funciona muito bem no sistema para quem depois vai fazer a soja. Hoje, a posto aqui em Sinop está R$ 12,50 o quilo. Olha aí. Então não é tão barato assim. Não. O próprio trigo morisco está variando de R$ 6 a R$ 8 o quilo. Então o custo da semente, infelizmente, ainda é uma dificuldade, um desafio.
E a outro desafio, pensando agora na implementação, é justamente a implementação dos consórcios para quem não tem aquela plantadora, né, aquela semeadora com a terceira caixa de forragem. Sim. E aí você tem que trabalhar com sementes miúdas e graúdas, fica mais complicado. Se você for só trabalhar com sementes miúdas, não, você tem só o trabalho aí de fazer a mistura com a semente da gramínea, né? Uhum. Mas se você for trabalhar com semente graúda, você tem essa dificuldade aí de implantação. Ou você tem a terceira caixa, ou você tem que fazer duas operações, ou acopla uma semeadura lanço no trator, né? Aquela semeadura elétrica, né? Que você pode fazer ela lanço e depois, numa operação só, depois vir fazendo a semeadura da semente graúda, né? Mas, enfim, dá um pouquinho de trabalho. Mas aí é uma dica que a gente fala, olha, você que precisa trocar a sua semeadora, né? Alterar o seu plantel das máquinas, né? Seu maquinário, e pretende trabalhar, pretende trabalhar com integração lavoura-pecuária, ou pretende trabalhar com plano de cobertura, nos tempos de plantio direto, pensa em comprar já uma semeadora com a terceira caixa, que facilita muito a sua vida. Então eu diria que essas 3 grandes dificuldades é encontrar semente de qualidade, custo das sementes e a questão da implantação. Mas são todas dificuldades superáveis, passíveis de ser resolvidas e ser superadas. Não é desculpa, viu, professor? Vamos colocar assim. Não é desculpa. Vem se desenvolvendo cada vez mais, né, Flávio? Assim como a aplicação dos inoculantes na linha, no sulco de semeadura, desenvolveu-se kits para que você colocasse na semeadora. No início era muito caro por linha, hoje isso já viabilizou. Então essa evolução mesmo e a própria, como você disse, a própria renovação dos kits, dos conjuntos de máquinas, o produtor ele tem que pensar mesmo em já ter esse acessório na máquina, porque ele vai precisar usar. E isso é um investimento, não é um gasto. Justamente. Ele está se preparando para ter um retorno, como você disse. Ao fixar o nitrogênio ou ao extrair o fósforo, a economia que ele está tendo em termos financeiros e o ganho que ele está tendo em termos de sistema, ele é incomparável. Então vale a pena fazer esse investimento. Flávio, uma dúvida mais técnica, né, em relação à validação desses consórcios. A Embrapa ela emite os boletins, os comunicados, sempre com uma recomendação. Como que você tem trabalhado com a validação desses experimentos para a recomendação desses consórcios? Basicamente em 2 fases. Nós temos trabalhado já há 5 anos, estamos fazendo 5 anos agrícolas agora, nessa safra agora 2021, na nossa vitrine. Nós trabalhamos em plots de 1.000 metros quadrados e nesses plots às vezes a gente faz um consórcio, às vezes a gente faz 2 ou 3 consórcios dentro da mesma família, variando só as espécies. Então nós estamos trabalhando hoje em torno de mais de 20 consórcios por ano, sendo testado numa escala menor, né? Estou falando aí de 1.000 metros quadrados. Em parceria aí com vocês, com a UFMT, com o professor Arthur, também contribuição do professor Dalton na parte de forragicultura e com o professor Onan na parte de física e química do solo. Então o professor Onan está desenvolvendo vários trabalho de conclusão de cursos, teses de mestrado, em cima dessas validações. Atualmente nós estamos testando 10 consórcios já há bastante tempo, vai para o 4º ano agora, e o professor Onan está avaliando os efeitos desses consórcios na física e na química do solo. Sempre os mesmos consórcios, então já vai para o 4º ano de avaliação. O que está acontecendo com a física e a química do solo? O que está acontecendo com a estruturação do solo, com a resistência à penetração, com a infiltração de água, com a questão dos poros, como é que está se comportando. E, evidentemente, o reflexo disso na produtividade da soja subsequente, sempre assim. E o professor Arthur, nós estamos sempre avaliando a questão da forragicultura, quanto está produzindo de matéria seca, qual é o teor de nutrientes nesses consórcios, qual é a palatabilidade, ou seja, todos aqueles índices voltados para a forragicultura. Então são trabalhos bastante interessantes. E uma vez que esses consórcios apresentam resultados promissores, nós extrapolamos esse trabalho numa escala maior. E aí nós temos um projeto grande na Fazenda Pontal, lá do nosso amigo José Leandro, Nova Guarita, de 490 hectares. Olha aí. Onde nós estamos analisando 5 consórcios promissores, vindo da vitrine, numa escala maior. Aí nós estamos trabalhando em escala de fazenda. São talhões de 50 hectares a mais, né, para cima. E vamos começar esse ano na Fazenda Santana, a gente aprovou um projeto dentro daquele programa Renfumbil, também com 40 hectares. De novo, pegando os consórcios promissores da vitrine e testando numa escala maior. Nessa segunda avaliação, nesse segundo projeto, nós separamos. Nós estamos trabalhando consórcios específicos para os sistemas de plantio direto, para quem não integra, só para quem faz plantio direto. E o grande foco é justamente aquilo que nós falamos, nematóides. E uma outra área para quem faz integração lavoura e pecuária.
Começamos numa escala menor na vitrine, extrapolamos para a escala comercial nas fazendas dos produtores, sempre em parceria com a UFMT. E eu queria agradecer de público, viu, professor? Essa é a nossa parceria. O UFMT está trabalhando com a gente nessas 2 fazendas, nesses 2 megas projetos. A Pontal já vai para o 3º ano e agora aí em Sorriso, aqui na Santana, está começando agora nessa safrinha. É um projeto de 3 anos. Tem que unir forças mesmo, né, Flávio? E, Flávio, esse ano não houve de forma presencial, né? Vocês fizeram um bate-papo online, mas espero que no ano que vem a gente já esteja mais seguro. Mas essas vitrines que você acabou de citar, elas estão aqui, né, na entrada da unidade da Embrapa em Sinop, e todos os anos vocês vinham fazendo a rodada técnica de divulgação onde o público, o produtor, o pesquisador, o estudante pode chegar até a Embrapa e ali vocês mostravam cada um desses experimentos, né, Flávio? Exatamente, em loco, né? Mostrava, olhava, o produtor ia, vai em loco, arranca uma planta, vê o sistema radicular, vê a harmonia do consórcio, esse ficou bom, esse não ficou bom. E é muito bom porque tem a experiência do produtor interagindo com os pesquisadores, com os analistas, com os professores, isso é muito bom. Sai um caldo muito interessante dessa relação. O dia de campo é valioso por isso, por essa troca de informação. A informação, ela flui nos 2 sentidos, do palestrante para o ouvinte e do ouvinte para o palestrante. Isso é muito interessante. E importante, viu, professor, todos os nossos eventos estão gravados e disponibilizados no canal Embrapa dentro da plataforma YouTube. Então, se alguém estiver nos ouvindo, tiver interesse, é só ir lá no YouTube, no canal Embrapa e buscar esses eventos. Só digitar LPF lá e a cidade onde ocorreu o evento que vai ter lá as opções. Todos esses links que o Flávio está falando, todos esses direcionamentos, eu vou deixar aqui na descrição do podcast. Então, assim que você terminar de ouvir esse episódio, é só clicar lá embaixo e saber mais sobre isso. Que joia, Flávio. É muito bom saber que esses trabalhos têm sido feitos. Eu acompanho bastante o professor Arthur, o professor Onan, o Dalton. Essa interação com a Embrapa, ela é um sinergismo muito bom. Ela é muito profícua. E quem sai ganhando é o sistema produtivo. É o produtor. Unir forças sempre é bom, em prol da agricultura, em prol da pecuária, em prol da manutenção dessas áreas verdes, a integração com florestas, isso tem ajudado demais. Nós somos um país que produz preservando, isso é notório. Aqui no Mato Grosso nós temos uma área imensa preservada e conseguimos aumentar cada vez mais a capacidade produtiva graças a essas tecnologias que a Embrapa desenvolve, que a UFMT desenvolve, que as parcerias público-privadas também viabilizam. O trabalho sempre é muito bom, muito bem feito e todos saem ganhando. O que eu tenho é agradecer você, viu, Flávio? Dar os parabéns. Você é pioneiro nesse assunto aqui no Mato Grosso e tem muito produtor de olho nessa tecnologia. Às vezes fica um pouco receoso em mudar. A gente sabe que o padrão, né, é se manter no mesmo lugar e não sair da zona de conforto. Mas quando esse produtor muda, quando ele assume um sistema desse, ele passa a ver o valor não só econômico, mas o valor em termos de controle do ambiente, e aí fica claro aquilo que você disse lá no começo. Todos os exemplos de produtores que assumiram os sistemas integrados não voltaram atrás, né? Quem assumiu, tanto que você nos deu aí um número de quase 17 milhões de hectares aí com algum tipo de sistema integrado no Brasil. Muito obrigado, viu, Flávio? Quem quiser entrar em contato com você, eu vou deixar aqui o link da Embrapa, mas tem um e-mail de contato, quem queira entrar diretamente em contato com você, Flávio? Sim, pode entrar em contato através do e-mail institucional, né? É flavio.vruck, o Vruck aí é WRUCK, @embrapa.br. Que joia. Estamos aí à disposição. Vou deixar escrito aqui embaixo. No site da Embrapa Agro Silvio Pastoril tem informação sobre todos esses pesquisadores que nós estamos batendo esse papo nessa série da Embrapa aqui no Mundo Agro Podcast. Flavião, muito obrigado por dedicar esse tempo, bater esse papo. Tenho certeza que quem está nos ouvindo agora vai ter um pouquinho mais de ideia do que são esses sistemas e sabe que isso é o futuro da agricultura não só no Brasil, mas no mundo. Nós temos que manter o equilíbrio, acho que essa é a palavra-chave. Quando a gente está em equilíbrio com o solo, com o ambiente, com a planta, tudo vai fluir muito bem. Flavião, muito obrigado, um bom trabalho para você, uma boa safra e nós nos vemos por aí.
Um abraço, Flávio. Eu que agradeço, professor. Grande abraço a quem está nos ouvindo e sempre à disposição. Entre em contato com a gente. Grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.